Saiu agora, detalhes para fechar, resposta foi dada à proposta milionária e lateral cotado na seleção permanece no Vasco. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa quinta-feira, chegando com todas elas, todas as informações para você ficar muito bem atualizado nesse dia muito importante pós-derrota, né, para o Juventude, onde a torcida vascaína perde a paciência no dia do aniversário de 127 anos do Cruz Maltino. E é claro, antes de começar eu peço humildemente o seu like para dar aquela moral aqui para o nosso trabalho e obviamente convido você mais uma vez para fazer parte do canal do Torcedor Vascaíno clicando no botãozinho ali embaixo escrito inscreva-se. Você clica lá e a gente chega quase à meta dos 100 mil hoje, hein? Então corre lá. 100 mil inscritos é a nossa meta, depende muito da sua inscrição. Clica lá embaixo que a gente vai junto nessa, beleza? Nesse vídeo vamos falar também sobre vários assuntos envolvendo o Campeonato Brasileiro. Próximos jogos do Vasco, confronto contra o Corinthians nesse final de semana, o Vasco retorna ao Rio de Janeiro e se prepara para esse jogo. E claro, vamos falar muito sobre o mercado da bola. Antes, eu deixo uma dica aqui para você que gosta de palpites esportivos. E só para quem é vascaíno, sabe por quê? A Estrela Bet tem condições especiais para você que torce pro Vascão. É simples. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Você clica no link, participa com a gente e vai ter aí o seu primeiro depósito dobrado. Depositou 50, vai ter mais 50. Depositou 100, vai ter mais 100. E claro, a Estrela Bet oferece para vocês prêmios exclusivos ligados ao Vasco. Camisetas do Vasco do basquete, porque a Estrela Bet é patrocinadora master do Vasco no basquete. Oferece para você também copos, canecas, chaveiros e muito mais. E já imaginou você participar do Estrela Bet Day? É o dia da Estrela Bet em São Januário, jogando basquete com o elenco profissional do Vasco, churrasco, cerveja liberada e muito mais. Não perca essa oportunidade. Essa plataforma aí que você tá, que eu sei, tá? Que é ela que tá dando dinheiro pro Flamengo adoidado aí em patrocínio, você tá fortalecendo o nosso rival nessa plataforma aí. Não é possível que você vai ajudar o Flamengo, né? Fazendo seus palpites nessa plataforma aí. Se você continuar nela, você vai ajudar o nosso rival. Então, o link para você mudar de plataforma tá aqui no primeiro comentário fixado, hein? Não ajude o Flamengo, pô, pelo amor de Deus. Como um bom vascaíno, saia dessa plataforma aí que você tá, que patrocina o Flamengo, né? Dando dinheiro aí, mais de 240 milhões pro Flamengo por ano, né? O maior patrocínio da América do Sul. Você tá ajudando isso. Então, pare, corre agora. O link tá aqui no primeiro comentário fixado e pare de ajudar o Flamengo, hein? Enfim, vamos mudar essa chave, vamos virar, porque o Vasco está precisando também virar essa chave o quanto antes. Bom, solta a vinheta, bora pro vídeo. Saiu agora, faltam detalhes para acertar negociação. Resposta foi dada, a proposta milionária chegou e recebeu uma resposta rápida da diretoria do Vasco. Você que está aí do outro lado vai ficar sabendo de tudo, muitas informações do Vasco aqui no canal do Torcedor Vascaíno, então eu peço para você só deixar o like que ajuda o nosso trabalho. Nesse momento difícil do Vasco, vamos lutar por um Vasco melhor, mas antes, as informações do Cruz Maltino nesse momento. Bom, o Vasco aguarda, né, alguns detalhes nessa movimentação de mercado para fechar a contratação de um zagueiro, e esse zagueiro deve ser o primeiro a ser anunciado dos outros que o Vasco vem procurando, o Robert Renan. O Robert Renan pode chegar a qualquer momento no Vasco por empréstimo vindo do Zenit. Jogador de 21 anos de idade, tem passagem pelo Inter, Corinthians, enfim. Está agora no futebol russo, retornando ao Brasil por empréstimo. O Vasco acelera toda a documentação, acelera toda a negociação para anunciar em breve esse reforço. Reforço importantíssimo, né, para a equipe do técnico Fernando Diniz, que ontem conseguiu a proeza de terminar um jogo, uma partida de futebol pelo Campeonato Brasileiro, uma partida profissional de futebol, terminar com um lateral semi-aposentado pelo lado esquerdo da defesa e um volante, né? Eu acho que isso beira o ridículo, eu acho que em pelada isso pode acontecer, pelada de final de ano, acho que até campeonato amador isso dificilmente aconteceria, mas a gente observou isso acontecendo no Vasco e isso foi gritante, né? Escancarou a má gestão desse elenco. Então o Vasco acelera os passos para anunciar o quanto antes reforços para o setor defensivo. Além do Robert Renan, o Vasco também tenta, né, observa
e busque informações sobre Joaquim, o jogador que estava no Santos, está agora no futebol mexicano. Bom zagueiro, zagueiro um pouco mais forte, enfim. Vamos ver como que vai ser essa movimentação do Vasco no mercado, que agita, né? Uma agitação total depois de um vexame contra o Juventude, escancarando, né, a deficiência desse elenco. Aí as pessoas falam, peraí, não tem dinheiro. Como que é pago o salário do Lucas Oliveira, do Alex Teixeira, do Jean Davi? Como que é pago? É com pão, água? Eu acho que é com dinheiro, né? Então, se tem dinheiro para pagar esses caras, tem que ter dinheiro para contratar. Isso é obrigação. Né? Se não tiver dinheiro para pagar esses caras, ok, não tem dinheiro para contratar. Agora, se tem grana para pagar Jean Davi, salário de Alex Teixeira, Lucas Oliveira, Vitor Luiz e um tanto de coisa que tem dentro desse elenco, se tem dinheiro para isso, tem que ter dinheiro para contratar. É obrigado a ter dinheiro para contratar. Então se virem. Ou, afaste esses jogadores, dispensam, rescisão amigável, se virem. Abram caminho para reforços o quanto antes. O Vasco agoniza dentro de campo, isso é claro, dá para ver de forma absurda. E observando todo esse cenário, né, de mercado da bola, proposta milionária chega ao Cruz Maltino e a resposta foi dada. O Cincinnati dos Estados Unidos fez uma proposta de cerca de 3 milhões de dólares, mais ou menos 16 para 17 milhões de reais na cotação atual do dólar, e foi prontamente recusada, né? O Paulo Henrique foi o alvo do momento do futebol na MLS, futebol norte-americano, mas a resposta foi rápida. A diretoria do Vasco não negocia o lateral direito de nenhuma forma nesse momento. Vale lembrar que o Cincinnati, né, já tinha um interesse na contratação do Paulo Henrique já há muito tempo, antes do jogador ir para o Atlético Mineiro, lá no Juventude, onde o Paulo Henrique foi considerado um dos melhores, se não o melhor, salvo engano, do Campeonato Brasileiro de 2023. Observando todo esse cenário, o Atlético Mineiro foi lá e contratou, atravessou a negociação com o Cincinnati dos Estados Unidos. Cincinnati hoje que tem Evander e Luca Orediano, jogadores ex-Vasco. O Evander, cria da Colina, né, revelado no Cruz Maltino, hoje defendem as cores do Cincinnati. E o Paulo Henrique não vai ser mais um, vai permanecer no Vasco com essa proposta de 3 milhões de dólares prontamente recusada, né? A gente, claro, sabe da importância do Paulo Henrique para essa equipe, fez falta ontem contra o Juventude, né? Um jogador com uma explosão física interessante, um jogador com preparo físico um pouco mais avantajado do que os jogadores atuais do elenco Cruz Maltino, então acaba que ele se destaca e vem aí, né, sendo um dos favoritos a serem convocados, está na grande lista da pré-convocação. Então a gente espera que o Paulo Henrique seja aí um dos convocados para a seleção brasileira, está merecendo porque está jogando muita bola, né, está se dedicando, é um jogador saudável, e a gente sabe, né, da importância do PH para o Vasco nesse momento. Então, proposta milionária prontamente recusada, o Vasco mantém aí a ideia de ter o Paulo Henrique por longos e longos anos. Tomara que isso se prorrogue por mais tempo, né? Um jogador muito importante para o setor defensivo e ofensivo Cruz Maltino. Olha só, vamos falar aqui sobre os próximos confrontos do Vasco, porque o Cruz Maltino, gigante da colina, né, que faz 127 anos hoje, né, 21 de agosto, gravem essa data, 21 de agosto, aniversário do Vasco da Gama, 127 anos, não tem muito o que comemorar, né, mas a gente vai vivendo ano após ano, e o Vasco encara o Corinthians no domingo, né, às 4 da tarde em São Januário, jogo pelo Campeonato Brasileiro, muito importante, porque na quarta-feira, 9h30 da noite, Vasco e Botafogo pela Copa do Brasil. É isso mesmo. Primeiro jogo da decisão das quartas agora contra o Botafogo. Quarta-feira que vem, sem ser agora, né? Esse momento de um bando de coisa acontecendo, né? Um turbilhão de coisas na cabeça do Vasco. Espero que o Vasco vença o Corinthians e vá atuar contra o Botafogo com cabeça fria, com a moral lá em cima. Então depende muito dessa partida do domingo, né? E depois da quarta, dia 27, no dia 31, o Vasco vai à Ilha do Retiro encarar o Sport, né? O lanterna da competição. Pô, é a chance do Vasco pontuar, é a chance do Vasco engatar uma série de vitórias aí, pelo amor de Deus. Depois do Sport aí, o Vasco vai ao Engenhão encarar o Botafogo na quinta-feira, no dia 11, pela Copa do Brasil, para definir a classificação para semis ou uma possível eliminação. E ainda sem local definido, o Vasco vai jogar contra o Ceará em casa. Então é um momento, né, de uma sequência que pode ser positiva. A gente torce muito para que isso aconteça, né? Esse turbilhão de coisa na cabeça do torcedor vascaíno vai passar em caso de sequências de vitórias, de um bom futebol apresentado, de contratações pontuais e de qualidade, né? Enfim,
Queria saber a sua opinião, vai lá nos comentários. Daqui a pouco eu tô voltando com mais informações. Agradeço a sua presença. E daqui a pouco eu tô de volta. Forte abraço. Saudações vascaínas.